Cláudia, você consegue ouvir a gente? Só dá um. E aí, conforme você conseguir, aí você abre seu microfone, sua câmera, tá bom? Quero checar se vocês estão num espaço seguro, num espaço que dá para ser vulnerável, para falar, para sentir, ou se vocês, né, que ninguém vai interromper vocês. Eu Sim. tô em paz na minha casa. Super. E, e aí também tá com. Quero checar se vocês estão com uma água para beber, um potinho para cuspir se precisar, e também uma toalha, porque se a gente for fazer. Se você estiver sentindo, né, precisar fazer o som e não poder fazer barulho no lugar que você tá, ou então precisar para sentir um pouco de raiva, você ter um paninho assim disponível. Ah, é? Sim, Isso, Vou providenciar isso, peraí. tá bom. talvez não. Eu tô num lugar que eu não vou conseguir fazer grandes barulhos, mas tudo bem também. Super, Uhum. tá bom. Acho que a foto Eu caiu tô, e assim, é apagou. uma parte da sala, assim, que ela uma salinha na sala, que não tem porta, mas Uhum, eu tenho privacidade aqui, mas não posso fazer grandes barulhos. tá bom. Acho que E A talvez Raquel vai pegar. seja Oi, invadida por Jaqueline? um, e Oi? talvez seja invadida aqui por um Eu bebê travei. de 1 ano e meio. Tá bom. Olá. Oi, Alma, dá pra te ouvir, mas não dá. Mas seu A vídeo imagem tá travou. travada. Gente, que isso? Que travação é essa? Tá. Tô falando os Eu, gremlins em ação. eu achei que era eu que estava travando. É, seu vídeo tava travado. A minha sugestão é que a gente comece a se apresentar, porque essa parte é mais, né, para a gente se conhecer um pouco. E se a Paula não conseguir votar, se a Paula conseguir votar, a gente dá início. Sim, vamos. Vou começar, então, já que eu estou com a palavra. Vai. Eu sou a Al, eu participo do PM, né, que é esse mundo de jogos, onde a gente aprende muitas coisas, mas basicamente para mim, se eu pudesse traduzir, é um espaço onde a gente aprende a distinguir e criar matriz para que a gente possa vivenciar essa vida de uma forma mais fluida e com presença e clareza. É a forma como chega para mim assim, né, a minha experiência até agora. E esse treinamento que a gente está desenvolvendo, ele é basicamente em cima desse contexto, Possibility Management. Eu sou terapeuta com outras técnicas também, astrologia, tarô. Eu tenho uma terapia, um atendimento terapêutico a longo prazo também, para dar e de forma mais profunda, assim, na vida da pessoa, investigando questões, aprofundando dentro dela. Mas esse treinamento é basicamente, assim, uma base para a gente realmente, primeiro, começar a se perceber enquanto a nossa incapacidade de sentir e acordar isso um pouco dentro de nós, assim, e caminhando para que isso fique cada vez mais disponível para a gente criar, para a gente sentir, para a gente viver, ser alegre. É isso. Obrigada, Alma. Eu sou a Jaqueline, eu também amparo espaços de cura, de transformação, principalmente no contexto de Spirit Management, como a Alma falou, de responsabilidade radical, para para criar uma cultura nova que tem uma forma nova de lidar com sentimentos e com a existência nesse planeta, né? Ah, mas eu vou trazer um pouco mais de contexto sobre o treinamento, sobre o que que a gente está fazendo aqui depois. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Raquel, Daniela, nome e algo que vocês queiram trazer para chegar no espaço, assim, antes da gente começar. Bom, acho que eu posso começar, né? Meu nome é Raquel, né? Eu moro aqui na Pinha da Serra também.
E bom, meu trabalho não tem a ver com terapias. Meu trabalho é com pousadas, diretamente com turismo, né? Eu sou montanhista de paixão, sabe? Meu maior prazer é estar no meio da natureza, minhas caminhadas, me sentir pertencente no meio da natureza. Sabe, eu acho muito importante a gente se entender mais como pessoa, entender mais os nossos sentimentos, compreender, abraçar mais os nossos sentimentos, cuidar dos nossos sentimentos, saber direcionar os nossos sentimentos, né? Então, eu acho tudo muito válido para a gente, né, buscar estar sempre, né, cada vez mais melhor com a gente mesmo e com as pessoas que a gente convive. Então, para isso que eu estou aqui com vocês, para essa troca, que eu acho que vai ser bem legal. Obrigada, Raquel. Ah, tem uma Gratidão. coisa importante que eu falo também, tanto que eu estava aqui pelejando, que é para ativar a legenda, que eu escuto pouco. Hum, Aí eu faço muita leitura labial, né? Mas isso com o Zoom aqui. A legenda tá saindo um pouco errada, tá misturando inglês no meio e tal, mas eu já tô acostumada com legenda, então tá tranquilo, dá pra me acompanhar. tá. Ah, qualquer coisa que você, se você não entender alguma coisa, precisar, pode falar que a gente repete. Tá, obrigada. Obrigada. Obrigada, Raquel. Eu sou Daniela Meyer. Eu sou uma instrutora, agora eu estou numa nova identidade. Sou Vai. uma instrutora de mergulho no self Uau. e através das emoções, com o contexto do PM. Então, eu amparo espaços para que as pessoas possam aprender a sentir de uma forma segura, sem julgamentos, sem certo e errado. E através desse sentir, proporcionar e ela conseguir chegar, né, na cura dela, na transformação e na clareza daquilo que ela quer para a vida dela. Então, é esse o meu, é assim que eu estou hoje. Obrigada. Muito alegre de estar Sinto. aqui, Vai. muito alegre de estar aqui com vocês para aprender também juntos. Uhum. Obrigada. Sinto a alegria que você achou uma, trouxe essa nova, como é que você falou? Identidade, Identidade, essa nova identidade, com muita clareza também. sim, tem ficado Ah, cada vez mais claro. sim. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente pode começar, né? Se as meninas não conseguiram voltar. Sim, somos É, nós. eu vou guiar um centramento para a gente estar aqui mais presente no espaço, presente conosco mesmos. O centramento pode ser feito de olhos abertos ou fechados, vocês podem escolher como vocês preferem. Vamos perceber agora onde está a nossa atenção, em alguma coisa do futuro, do passado, em alguma pessoa, ou em algum problema. E a gente vai trazer a nossa atenção para esse pequeno instante agora. Com a nossa atenção aqui, a gente vai levar essa atenção para o nosso centro físico, que fica 3 dedos abaixo do nosso umbigo. E vamos entrar com essa atenção dentro do nosso corpo físico. Vamos penetrar mesmo esse espaço, bem no centro, para dentro do nosso corpo. E numa contagem de 3 juntas,
A gente vai declarar o nosso cordão de aterramento com a nossa Mãe Terra. E a gente vai falar simultaneamente a cor desse cordão. Esse cordão ele é flexível, ele vai de dentro desse centro físico até o centro da Terra. Um, dois, três. Desculpa, e usando o nosso clique, que é o estalo de dedos, a gente vai declarar no 3 esse cordão. Um, dois, três. Branco e verde. Rosa. Raquel, você consegue perceber alguma cor do seu cordão? Bom, eu tentei trazer esses sentimentos de tudo e estou assimilando. Uhum. O cordão é um cordão energético. É uma coisa, quando você usa o seu clique, ele declara, ele se materializa. Então, fica na sua experiência. Go, Alma. E ainda usando de novo o nosso clicker, esse estalo de dedos, no contagem de 3, a gente vai declarar nossa bolha pessoal de espaço, que é um espaço energético onde a nossa energia está pura. Ele pode ser um pouco mais perto, um pouco mais longe do nosso corpo físico, e ele tem uma parede, que pode ser mais grossa, que pode ser mais fina, e ela envolve todo o nosso corpo, atrás, na frente, dos lados. Então, com esse mesmo movimento, com a nossa intenção, a gente vai declarar essa bolha pessoal de espaço. Uma contagem de 3. Um, dois, três. Sente um pouco essa energia, percebe se a sua energia está pura dentro desse espaço, se tem outras energias misturadas. Se tiver alguma energia que não é sua, você pode me falar agora, nesse momento. Se nutre um pouco dessa energia, percebe como é a energia só sua. E a gente pode ir abrindo os olhos para iniciar aqui esse encontro. Obrigada, Alma. Eu queria declarar um cubo dourado em volta desse espaço energético onde estamos juntas. Queria declarar um cordão de aterramento preto com a nossa Mãe Terra. E queria chamar aqui os princípios brilhantes do amor, da cura, da transformação. Você quer incluir algum princípio, Jaqueline? Integridade, conexão. É isso, então, esse espaço amparado, dentro dessa energia, com esses princípios brilhantes, a gente dá início ao nosso entendimento do sentir e prática do sentir. Obrigada, Alma. Bom, eu quero trazer um pouco de contexto. É, a gente, todas nós aqui nascemos na cultura, aqui no Brasil, numa cultura moderna, patriarcal, capitalista, que independente da forma como você foi criada, como seus pais criaram você, né, ou as pessoas, os adultos ao seu redor te criaram, te ensinaram sobre a vida, sobre os sentimentos, passou pela caixa, pelo que estava construído dentro deles, dentro dessa cultura, dentro do que o socialmente, do que é aceitável e conhecido socialmente. Então, existe uma forma habitual, uma forma normal de lidar
com sentimentos. Geralmente sentir medo é ruim, chorar é, né, sentir medo tem toda uma questão de você é fraco, ou se você está sentindo medo, então é porque é uma coisa negativa, né? Ou então raiva, talvez você já tenha experienciado a raiva até, visto pessoas sentindo raiva sempre de um lugar agressivo, ou que machuca, ou que é grosseiro. Então, tem uma forma de olhar para os sentimentos mais inconsciente, no sentido de ser bom ou ser ruim, ah, de, de não saber como lidar, né? Geralmente, sente raiva e, e aí não pode, porque pode ser que, se eu sentir raiva, eu vou querer agredir, ou eu vou querer brigar. Então, existe uma forma cultural de lidar com o sentir, e que desde muito cedo a gente vai, por conta disso, também a gente vai anestesiando a nossa relação com o nosso mundo interno, com os nossos sentimentos e emoções. Então, é como se você sente muito mais do que o que você percebe e do que o que você sabe que está sentindo. E eu queria trazer que por exemplo, hoje eu ia parar esse espaço, né? Então, eu comecei a sentir desde cedo sentimentos e emoções. Então, um medo, que eu sei que é uma emoção, é uma coisa que vem do passado, que não é sobre nada que está acontecendo agora, mas o fato de eu vir amparar esse espaço traz à tona um medo antigo que eu tenho. Então, essa emoção vem do passado e chegou hoje no meu corpo, né? Ficou visível no meu corpo. E conforme eu tô aqui, uma parte minha tá sentindo isso. Então, eu tô salivando mais do que o normal. Minha garganta tá um pouco pegando, assim, hoje. É, e por isso, a gente fala, né? De ter o copinho para poder cuspir. Porque pode ser que ao longo do encontro, e mesmo quando você não tá falando, né? Essa energia tá movendo dentro, você começa a sentir coisas, sentir o corpo, pode ser que dá vontade comece a salivar mais, dá vontade de cuspir. Então a proposta é deixar isso fluido e trazer, né? Tipo, começou a salivar, não engole, cospe. Porque tem alguma informação que está vindo à tona com esse movimento. E quando eu digo informação, a informação dos seus sentimentos. Então nós temos 4 sentimentos, que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. E os 4 podem ser sentidos tanto sobre coisas do agora, como emocionais, como eu falei, que são coisas do passado. E, bom, tô falando isso, eu quero checar se vocês querem trazer alguma coisa, alguma questão, como chega isso para vocês, alguma memória. Não? Ok. Alma tem Eu alguma? sinto, Vai. eu sinto de complementar, assim, que a gente está tão inserido nessa cultura que como que é normal não sentir, a gente tem muita dificuldade de perceber o quanto a gente está anestesiado, incapaz de sentir. A gente entra num modo de automatismo de que é natural, de que é normal. E quando a gente vai se dando conta, né, falando da minha própria experiência, quando eu fui dando conta cada vez mais de como eu era incapaz de sentir. É como se eu fosse percebendo o meu grau de anestesiamento que eu não tinha nem ideia que ele existia. Eu me sentia uma pessoa normal, né? Dentro dessa cultura onde isso é normal, as pessoas viverem sem estar em contato com seus sentimentos a cada momento, eu me sentia absolutamente normal, só que cheio de dores, de travas, de processos, de questões que não me deixavam fluir, que não me deixavam sentir alegria, que não me deixavam realizar, mas eu tinha consciência de que essa raiz estava na minha capacidade de estar em conexão com os meus sentimentos e comigo mesma. E também trazer como a gente é acostumado, como as emoções são densas e mais fortes, a gente é acostumado
a sentir as emoções mais do que os sentimentos, porque as emoções elas são mais energeticamente carregadas, né? E geralmente são dolorosas. E esse processo de perceber a emoção como uma coisa dolorosa que eu não consigo lidar e não sei o que fazer, incentiva a gente a se anestesiar. Então é como se eu tenho uma emoção, não sei o que fazer, e eu vou para alguma coisa, vou comer algo, vou me distrair. Então a gente fica nesse ciclo vicioso de eu, eu sinto um pouquinho que eu sinto, dói muito, não, não quero sentir. Inconscientemente a gente vai se anestesiando mais e mais, e a gente fica inconsciente da nossa própria natureza, do nosso próprio corpo, da nossa própria experiência a cada momento, né? E isso torna a vida automática, um pouco robotizada, sem muito sentido, sem muita vida mesmo, né? Não é uma vida tão viva assim. Hum. E isso que a Alma falou, de normalmente a gente está acostumado a sentir as emoções, normalmente, além de sentir, a gente está acostumado, é comum que, você responda à vida, às coisas que acontecem de forma emocional e de forma muito rápida, né? Então, sei lá, eu sou muito ruim em trazer exemplos. Quer dizer, é uma coisa que eu tô desenvolvendo. Tô aprendendo a trazer exemplos. Mas, ahn, por exemplo, né? E o tempo. Porque assim, o tempo todo você está criando a sua vida. Seja no que você fala, no que você faz, nas suas escolhas, né? Então, por exemplo, se começa a chover aqui no meu quarto e eu preciso fechar a janela, eu, é muito rápido, mas em um segundo eu senti algo aconteceu dentro de mim que eu agi e fechei a janela. E a proposta é o que que aconteceu? Eu sei, hoje eu sei que eu sinto medo de molhar a minha mesa. E isso é muito rápido que acontece. Isso acontece num lado sentimental, eu sinto medo de molhar minha mesa, meu computador e perder tudo. Mas isso também acontece com coisas emocionais. Então, por exemplo, é, eu posso falar uma coisa que a alma não concorda, que não é da experiência, da vivência dela, e ela pode falar uma coisa que não é da minha vivência, e a gente reagir emocionalmente e começar a brigar uma com a outra. E geralmente isso é o que acontece. Então, isso está sendo. Não comigo e com a alma, mas é o que acontece na nossa cultura, que as pessoas discordam e brigam. Por quê? Porque não é um costume ficar cada um na sua experiência com os seus sentimentos e propor, negociar, comunicar. Então, isso é uma coisa a ser desenvolvida. É, O que bom, eu. vai. Go, você terminou? Assim, eu queria só Sim. fazer um. Em relação a isso que você trouxe, me veio muito uma questão de responsabilidade, né? Uhum. Essa coisa dessa briga, né? Então, brigando através das emoções que cada uma estava sentindo, causando guerra, né? Porque o outro está errado, o que eu penso, o que eu sinto é o que é certo, o que o outro sente, o que o outro pensa é errado, certo e errado da guerra. E acaba tendo essa briga, né? E que me vem também muito a questão da responsabilidade, né? Porque também não fomos ensinados a nos sermos radicalmente responsáveis por aquilo que a gente sente, né? Ai, meu, porque o outro me deixou com raiva. Sim. O outro me deixou, ai, ele me deixou triste. Você, E, você se colocou numa posição de se sentir, né? De permitir que outra pessoa te atinja. mas não é nem permitir, Raquel, é, não ter sido ensinado de que o que eu sinto é sobre mim e para mim, sobre sentimentos. E se esse sentimento se tornou uma emoção, continua sendo sobre mim.
e não sobre o outro, e não que eu permiti, mas que aconteceu. E aí, como que eu lido sendo responsável pelo que eu sinto? A partir daí, como que eu lido? Uhum. Eu Então daria. me vem muito isso, assim, quando você falou sobre essa, é, essa coisa nas relações humanas que acontece muito, essas discordâncias, é, falha de comunicação, Uhum. é você terceirizar para o outro a responsabilidade daquilo que você está sentindo. E aí eu sou É, vítima, né? Não tenho mais, tipo, não posso fazer nada, eu sou uma vítima do que está acontecendo. E para mim, aí, pode terminar. Dani. e aí é, vira um jogo de quem é culpado, né? Uhum. Está no jogo de culpados. Para mim, um passo um pouco atrás, porque a maioria das pessoas, né, e eu também em alguns momentos ainda, não estou consciente do que eu estou sentindo. Então, para mim ser responsável pelo que eu estou sentindo, eu tenho que estar consciente do que eu estou sentindo. E muitas vezes eu estou tão anestesiada que eu nem sei o que eu estou sentindo. Então, eu já estou ali Uhum. sendo reativa, sem estar nem me percebendo. Então, tem que voltar para mim e conseguir me perceber, né? Que eu acho que é o que a gente está tentando fazer com esse treinamento, trazer a nossa atenção para a gente mesmo, para a gente começar a aprender a estar presente, saber o que eu estou sentindo a cada momento. Porque as emoções, além de elas serem densas, elas tomam a gente. A tendência da emoção é você ser tomado, na hora que você vê, você já está falando ou fazendo coisas a partir daquela emoção, e causando e criando a sua vida a partir daquilo ali, né? E quando você vai acalmando, quando você vai criando distinção, percepção, capacidade e compreensão, você vai percebendo o que você está sentindo. Aí sim você pode ser responsável. Porque às vezes eu respondo a você e eu nem sei, estou confusa, eu nem percebo realmente o que eu estou sentindo. Então, para mim, tem esse passo um pouquinho atrás, que eu acho que é o intuito maior aqui do Reaprendendo a Sentir, que é, peraí, deixa eu ver meu corpo, meu sentimento. Ai, o que eu estou sentindo? Tem uma dor. Às vezes percebe o nosso corpo. A gente nem percebe que a gente está com dor. A gente está tão envolvido no fluxo, na comunicação, no celular, na vida, na informação. Vendo, a gente está tão nesse mecanismo de anestesiamento que a gente nem é capaz de perceber o que a gente está sentindo, né? Tem isso, sim. Do que eu tô sentindo. E eu estou sentindo. Obrigada. Eu acho que esse é o movimento que a Daniela tá falando também, do ganhar, assumir responsabilidade. Porque até essa escolha de escolher sentir, escolher olhar, perceber, né? Isso já é assumir a responsabilidade também. Sim, Exato. Sim. E até assim, por exemplo, o que você falou, Alma, óbvio, faz muito sentido, porque assim, o que acontece é a gente lidar com as situações de hoje com os sentimentos que vieram do passado, Uhum. sendo que com sentimentos não, com emoções que que aconteceram no passado, porque emoções são coisas que aconteceram no passado. E aí você uhum, lida com o que aconteceu no passado com situações atuais, sendo que situações atuais você tem que utilizar seu sentimento. E aí quando você e é assim, aquilo que a gente falou, tá falando desde o começo, né? E é a gente mesmo, porque vocês falaram e eu concordo. Não fomos ensinados a ter essa clareza sobre o que eu estou sentindo, colocar nome naquilo que eu estou sentindo. E aí, qual que é idealmente, né? Também o que é o ideal? Também é uma história, mas assim, para lidar com situações do passado, aí você nota, é um sentimento e uma emoção, tá? Eu aprendi a sentir, é um sentimento e uma emoção, puta, é uma emoção. E aí, comunicar para a pessoa, olha, eu tô sentindo isso, tem nada a ver com você, é uma situação do meu passado, então eu prefiro que a gente converse numa outra hora. Ou que a gente converse até mesmo, ou assim, mas é, é um músculo que precisa ser trabalhado.
É um músculo que não é, que nunca foi utilizado, quer dizer, ele foi reprimido. É um músculo que foi reprimido e que agora também não precisa nada. É um músculo que foi reprimido e que é, Existe essa possibilidade. existe essa possibilidade, obrigada. Existe essa possibilidade de utilizar se você quiser ou não, porque você também pode não querer. Né? É uma possibilidade. E a partir daí é a realidade que você vai criar para você. Então, a partir dessa escolha. A partir dessa escolha, você tem essa escolha. Hum. Raquel, você tem alguma pergunta? Quer compartilhar algo? Eu quero muito te ouvir, Raquel. Eu tô só assimilando mesmo. Tá. O que você está sentindo, Raquel? Bom, na verdade, eu estou ouvindo e tentando assimilar os meus sentimentos. Eu estava falando sobre responsabilidade. E eu estou pensando sobre os sentimentos que eu tenho nutrido ultimamente. E, e concordo sobre o que você falou, sabe? E estou aqui tentando assimilar com tudo que eu tenho sentido. Ainda estou, por enquanto, eu estou só assimilando mesmo. Eu vou. Tem duas práticas que a gente quer propor para hoje. Então, acho que vou trazer a primeira para a gente começar a desenvolver esse músculo que a Daniela estava falando, né? Porque sentir é dentro do corpo. A gente tem 5 corpos, né? Um deles é o mental, de onde a gente pensa. Outro é o emocional, por onde a gente sente. O energético, por onde que é onde você percebe, né, as coisas energeticamente. E tem também arquetípico e tá faltando mais um. Não, Físico. O físico. físico. Super. Ok, o físico a gente já conhece bem. E arquetípico é conectado ao seu ser mesmo, à sua linhagem, àquilo que você é, independente de onde você esteja, de onde você nasça. É, é uma coisa antes de você nascer, você já tem o seu corpo, você já é o seu ser. E o seu corpo arquetípico, ele é como você poder brilhar a partir desse lugar. Você tá com o microfone. Ah, tá. Não é aqui. Beleza, beleza. Mas vamos focar no corpo emocional aqui hoje. Mental também, enfim. A proposta é. Você quer falar alguma coisa, Alma? Não, Tá bom. Então, eu vou dividir a gente em duas salas e para a gente fazer essa prática. Mas a todo momento e sobretudo você tem sentimentos. Você sente medo, raiva, tristeza e alegria. E as outras coisas que você sente além disso são misturas desses sentimentos. Então, por exemplo, ansiedade. Não, eu tô ansiosa hoje. Se você para um pouco para perceber o que que tem na minha ansiedade, é medo, geralmente é medo, e um outro, e alegria. É um medo com uma aceleração, assim. Mas pode ser também que tenha raiva, por exemplo, medo, raiva, tristeza, vira um desespero. Mas isso sou eu falando de uma coisa que eu já sei, trazendo o meu corpo mental. E a proposta é você experienciar isso. Então, hoje, agora, a gente vai para salas separadas e você não escolhe agora. Não, não faz agora enquanto eu tô falando, deixa para fazer na hora. Quando a gente chegar na sala, você vai escolher algum objeto que está perto de você. Qualquer objeto.
e vai pegar na mão. Então, eu vou pegar essa caneta aqui, que é o que está mais perto de mim. E aí você vai parar, respirar, olhar para esse objeto e, e abrir espaço para perceber o que você sente. E aí você vai passar pelos quatro sentimentos. Então, por exemplo, eu olho para essa caneta e a primeira coisa que eu sinto é alegria. E aí a questão é, eu sinto alegria, e aí coloca a frase, eu sinto alegria por quê? Então deixa a sua alegria falar. Dá espaço para sua alegria falar. Então, eu sinto alegria porque eu comprei essa caneta é, que eu queria muito, e eu comprei, e porque ela é rosa, eu gosto de rosa. É, e aí, beleza, eu sinto tristeza, ou porque, porque, porque ela vai acabar, em algum momento a tinta vai acabar, e eu tenho um refil, mas também vai acabar, assim. Em algum momento ela vai ficar inútil, essa é a minha tristeza. Enfim, e aí eu vou seguir. Vocês vão seguir. Eu sinto medo, por quê? E eu sinto raiva, por quê? E pode parecer loucura de início, mas como que eu vou ter sentimento assim por causa de uma caneta, de um caderno? Mas fica com a sua experiência, né? Experiencia estar com o sentimento, dá tempo e espaço para ele falar através de você. Ficou Tá, claro? ficou claro, Jaqueline, eu vou precisar ir. Então, minha proposta para vocês seriam vocês podem fazer aí, nessa sala. Sim, Ok, Eu vou precisar ir, tá tá, bom? tá bom. Obrigada para você, obrigada. obrigada, Alma, obrigada, Jaqueline, prazer, Raquel. Obrigada, Tânia. Beijos. Beijo. Bom, então eu vou terminar o que eu comecei com a caneta. Tá. É, eu sinto raiva porque, hum, porque quando eu comprei, eu achei que tinha vindo, é um pacote de seis, e eu achei que tivesse vindo uma faltando. E aí eu fiquei um tempão sentindo raiva porque eles mandaram uma caneta a menos. Até eu descobri que não, eu que já tinha tirado uma do pacote e colocado na bolsa. Então, eu assim, lembrei dessa raiva assim do passado que eu senti. E eu sinto medo, eu trouxe já o medo, não? Não, trouxe tristeza. Eu sinto medo, eu sinto medo de perder, porque eu não tenho, eu não, assim, eu comprei ela da China, importar. Foi baratinha, mas foi importada. E na minha cabeça, assim, não faz tanto sentido eu ficar comprando essas coisas, assim, só porque é bonitinho, sabe? Então eu sinto medo de perder, porque aí eu não vou ter nunca mais. É a mesma. Ai, obrigada. Obrigada, Jaqueline. Hum. Então, eu acho que eu sinto impulso de ir agora. Eu peguei aqui esse cristal. Eu sinto alegria, porque é como se ele é bonito, mas não é uma beleza física. Ele tem uma energia, assim, que reverbera no meu corpo como alegria, assim, como um calorzinho no meu coração. Eu tenho uma conexão muito forte com as pedras. E eu olhando para ele, assim, desse lugar, na minha presença, assim, eu consigo sentir a energia dele muito mais viva. E isso me dá muita alegria, assim, uma vontade de tocar.
Eu sinto um pouco de medo. Eu sinto medo porque ele parece frágil. Parece que. Eu sinto medo por perder ele, por não ter mais ele, por não poder ter mais essa conexão com ele, como se ele pudesse sumir ou que se quebrar também. Parece que se ele se quebrar, ele vai perder essa energia. A energia dele é muito íntegra. E se ele se quebrar, parece que é como ela se perderia. Eu sinto medo. E esse medo traz para mim um sentimento de querer cuidar, assim, tomar cuidado com ele, para ele não se quebrar. Uma sabedoria também, né, que o medo traz, de cuidar, porque é frágil. É, um impulso, assim, né? Uhum. Eu, eu sinto uma tristeza, mas ela não tem muito uma lógica racional. É como um sentimento que eu fico olhando assim, é como se eu for aprofundando e aquietando assim dentro de mim. Mas não tem uma informação lógica porque eu estou sentindo tristeza. Mas eu sinto que é para dentro, assim, é como se ficar contemplando ele me leva mais para dentro, assim, para ficar quieta, para ficar em silêncio. Não sei, não consigo identificar uma raiva. É como é uma agitação, mas não é uma raiva, assim. É um pouco de agitar, uma energia mais agitada, assim, em mim, no meu corpo. Uhum. É como é uma forma bem sutil de raiva. E também não tem uma informação lógica, assim, mental. É mais energética e emocional, assim. É isso. É isso. E se você dá espaço para essa informação, ela conectar com a sua fala, Eu não entendi, desculpa, Jaqueline. você falou que tem uma raiva sutil, uma agitação. Se você dá espaço para ela, tem alguma, qualquer uma sensação ou uma palavra? Não tem uma palavra, e é justamente isso. Eu não sei se tudo tem que ter uma palavra. É uma coisa bem energética e um sentimento, assim, um sentimento da raiva e uma energia mais, assim. Mas eu não sei se tudo tem que ter palavras e lógica, né? Nesse momento eu não consegui experienciar isso, assim, Sim. dessa forma. É a minha que eu estou experienciando agora, né? Assim, com esse objeto especificamente. Uhum. Sim, sim. E uma coisa que tem impulso de trazer, você falou isso da palavra com a lógica, que um dos, também, não é o propósito, não é tipo objetivo, mas nesse caminho de ir desanestesiando, é de reconectar o coração com a garganta. É, dessa, do nosso corpo emocional, dos nossos sentimentos, não precisarem passar pela lógica para a gente expressar.
Então, até isso acontece também quando você solta um som, né? Não só palavras, mas eu sinto medo e ele é muito comum que a gente desconecte o sentido do som. Então, eu sinto medo e o medo ele tem um som. Se você dá espaço, ele tem, ele precisa de espaço de expressar pela voz também. A tristeza também tem. É igual a alegria, né? Que às vezes a gente gargalha de alegria, então tem um som. Então, os sentimentos, eles também se conectam com a voz, assim, com essa expressão. Sim. Uhum. Obrigada, amor. Raquel. Bom, eu estou pensando nesse negócio objeto que eu tenho aqui comigo, uma garrafa de vinho vazia. Uhum. Eu levei o quê? Umas 2 semanas para tomar, porque eu vou bebendo uns pouquinhos, né? Então, e eu olho para esse vinho aqui, o que me chamou a atenção dele, a princípio, que é um vinho orgânico. Esse nome, interessante, né? Vinho orgânico, estava Raquel, falou Raquel, Raquel, eu gostaria de sugerir que você ficasse um pouco mais com o seu corpo e recomeçasse um pouco mais sentindo o seu corpo e não indo tanto para informações que você já sabe, dando mais espaço para o que você está sentindo, mais espaço para agora, assim, não conecta muito com, eu sabia isso, eu sabia aquilo. Mesmo que isso vier, tenta ficar mais presente e com seu corpo e pode ir mais devagar também, assim, sentindo, dando espaço, sem pressa. e esse vinho, ele traz um sentimento de alegria, porque ele foi uma revelação do melhor vinho que eu já tomei, que me dá uma sensação de verdadeira saciedade. E verdadeiro sentido ali de olfato, gosto e é, o sentimento de tristeza que acha que ele apesar de ser uma bebida que traz essa conexão, né? Essa leveza, gostosa de sentir, né? Gostosa de saciar. Ele traz também uma tristeza por ser uma bebida alcoólica, Hum. né? Que traz muito malefício para o ser humano se não souber apreciar com responsabilidade. Eu acho que esse é o sentido da tristeza que me traz, me puxa para minha família, né? Porque eu tenho um histórico de alcoolismo na minha família, então, assim, é uma sensação de alegria, de saber apreciar uma coisa que de você saber apreciar. E a tristeza de que tem pessoas que não sabem apreciar e acabam se perdendo nessa experiência que é experimentar uma bebida milenar, de sabedoria milenar. Hum. O medo de Isso. E dá espaço para o seu medo e traz a frase assim, eu sinto medo, para você perceber de onde vem, assim. Quando, se, de saber. Você fala de onde o meu medo vem? porque quando você estava falando da tristeza, por exemplo, você falou, eu tenho essa tristeza. E aí, tipo, eu percebi, pude perceber que você estava sentindo.
E a minha proposta é quando você for falar, você falar, eu sinto, porque é como se, é aquilo que eu estava falando, conecta mais forte o seu coração, aquilo que você está sentindo com a sua expressão. É tipo, eu tenho, parece que a tristeza, eu tenho essa tristeza aqui do meu lado. Mas quando você fala, eu sinto, é tipo ela pode estar mais viva no seu corpo também. Aí a minha proposta é você falar, eu sinto medo, por quê? E descobrir por que que você sente medo. Qual é a informação do seu medo? Perguntei, viciado, o malefício do álcool de perto, né, na minha família, e eu sinto medo por causa disso, sabe? Uhum. Pela gatilho da memória que eu tenho, de traumas que não só eu vivi, como minha família viveu, sabe? Que foi tudo muito difícil e cheio de sentimentos que a gente, né, que o medo de não saber ajudar as pessoas que estão envolvidas nesse medo, sabe? As memórias do passado, os traumas, as vivências, as experiências e do que aquilo nos tornou o que somos hoje. E eu sinto a raiva também, porque é, de medo à raiva, porque a gente, todos nós sabemos que é uma coisa que deve ser apreciada, que tudo na vida é exagero, não faz bem, né? Então eu sinto raiva que o ser a gente fala por mim mesmo também. É que muitas vezes a gente mesmo sabendo das coisas, a gente não, nem sempre a gente aprende, Hum. né? Então, eu acho que é isso. E é que eu posso dizer mais do que. Hum. Você Mas existe alegria em ter uma bebida que nos traz sentidos, que nos faz sentir leve. Uhum. A tristeza de que é a causa de muitas tragédias. É, medo de as pessoas. Hum. Bom, eu acho que é isso. Acho que Sim, eu ouço Sim. que sim. Você sente alegria pelo prazer de beber, pelo sabor, né? E medo, e tristeza e raiva das consequências do é, alcoolismo, né? E, e eu queria trazer uma pergunta não, perguntar como é para você, porque você falou, quando você trouxe da alegria, era uma coisa do presente ou do passado? A sua alegria sobre o vinho? do presente. É do presente. E quando você trouxe a tristeza e o medo, você percebeu se é mais do passado. Sim. E aí eu queria trazer essa clareza que é isso que a gente está falando, né? De o sentimento, essa alegria que você trouxe é do agora, né? Você sente alegria de experimentar aquele vinho, aí você olha para a garrafa, você lembra do prazer que é tomar o vinho. E que é um sentimento que passa, que acabou, beleza. Mas e aí a emoção que foi isso que você trouxe, que vem, a emoção é do passado e ela vem carregada dessas memórias, né, dessas experiências antigas, que tem até a sensação física, né, de estar no meio bom, não sei se gerava brigas na sua casa, mas eu tive essa experiência também
né, de pessoas beberem, ficarem bravas e, enfim, criar toda uma situação traumática nesse sentido muito dolorosa mesmo, até de lembrar, assim, de viver e lembrar. Uhum, sim. É mesmo. Obrigada, Raquel. Obrigada a vocês. Acho que a gente pode aproveitar para trazer essa distinção, né, de que as emoções elas têm essa conotação de ficar mais com a gente, né, ficar mais tempo, às vezes dias, às vezes semanas, horas, né, Ah, e de acontecimentos do passado e ter essa, geralmente, uma dor, né, de algo que aconteceu, que está ali dentro da gente ainda, que não foi realmente transmutado. E os sentimentos é algo mais do presente, agora, né, que geralmente vem para fazer algo aqui e agora. É uma coisa, são os mecanismos, as energias que nos movem, né, que nos fazem espontâneos, os impulsos, que se a gente deixa fluir livremente, nos movimenta. E eles são geralmente curtos, né, não estão necessariamente envolvidos com dores. Eu acho que é importante assim, a gente aproveitar essa vivência que você teve agora nessa prática para trazer essa distinção, né, de como é dentro do PM, sentimentos e emoções. Tem essa diferença, assim. Essa distinção que você experimentou um pouco agora nessa prática ajuda você a ver isso na sua vida daqui para frente, né? Daqui para frente pode ser que você se pegue mais consciente de quando é um sentimento e quando é uma emoção. E você possa distinguir, por exemplo, às vezes alguém fala algo com você e você já pode ter um lapso assim de tempo para que você perceber, nossa, isso é uma emoção. E, e, e ver que não necessariamente é a ver com aquilo e com aquela pessoa. Isso já traz uma distância, né? E uma leveza para lidar com aquela situação ali, tira um pouco da reatividade. e como foi para você, Raquel, fazer essa prática? Bom, é uma experiência nova para mim, né? Estou achando bem interessante essa abordagem de falar de sentimentos e como é uma coisa nova para mim, é uma coisa que eu ainda estou observando, porque é falar, né? De tentar aprender aqui com vocês, de fazer essa troca com vocês. Hum, Tá bom. E Obrigada. obrigada. Não, deixa eu só checar que horas são. Ah, a gente tem tempo. É, a prática que a gente quer propor para hoje é, é porque não antes, mas mais importante do que saber, né, teoricamente, isso é aquilo, a grande questão é estar presente no corpo e ter essa experiência no corpo, ter essa experiência, essa percepção para poder carregar na vida, né? E, um, e a proposta que quero trazer agora é de a gente, e eu digo a gente, né, para todas nós fazermos assim, já que a gente está aqui com um grupo pequenininho, de fechar um pouco os olhos e perceber, trazer a atenção para o corpo de novo, um pouco como a alma guiou no começo, e perceber se tem alguma sensação, alguma dor, alguma parte do seu corpo que te chama a atenção.
Então, quando eu faço isso agora, eu tô sentindo um pouco de dor de cabeça. E eu não tava percebendo que eu tô sentindo. O que que vocês notam? Eu noto o meu joelho. Meu joelho direito dói. Uhum. Tá. Você nota que seu joelho direito dói. Quanto que eu acho. Perdão, não entendi. Eu só repeti o que você falou. Você Assim, percebeu que seu joelho direito ok. dói. É. E, e alma se quiser trazer também. É, eu não sinto nenhuma dor. Eu sinto um pouco o meu joelho esquerdo, mas não chega a ser uma dor. É como se ele tá mais presente, assim. Uhum. Mas não chega a ser uma dor. Super. E alma, posso. Você falou que seu joelho esquerdo tá mais presente. Você tem. Gostaria de dar mais espaço agora para ver se tem algum sentimento nele? Eu sinto um pouco de raiva. Não é bem uma raiva, é um orgulho. Dentro desse orgulho tem raiva e tem medo. Eu sinto raiva porque eu me sinto, às vezes, é, travada, assim, impotente, como se eu quisesse fazer algo e eu sinto uma trava, assim. Uhum. Eu sinto medo porque parece que isso é maior do que eu e eu não vou conseguir transpor isso, como se eu me sinto refém. E aí e vem um pouco de tristeza também. Agora, eu falando, eu começo a sentir um pouco de tristeza, porque é Sim. como se Uhum. eu sinto tristeza porque parece que é verdade. Eu sinto tristeza porque eu falando é como se eu vou caindo nessa história, eu vou me convencendo dessa história e isso vai me dando tristeza, assim. Uhum. E eu vou me sentindo também pequena para dentro e traz um pouco de uma sensação de me esconder, assim, de que já é um medo misturado com a tristeza, de me esconder, me fazer pequena, me fazer menor. E assim, é, é como se é como se a tristeza é uma reação à raiva e ao medo. É como se a tristeza é um mecanismo de para não sentir a raiva e o medo. Então ela vem para me encolher, ela vem para mim. Uhum. Não, se não fizer nada, eu não preciso sentir raiva e medo, não preciso lidar com essa raiva, com esse medo. Então é como uma camada e outra camada
se sobrepõem. Sim. Su- E você percebe como isso é emocional. Que Sim, você já está acostumado, mas. sim, Uhum. totalmente emocional, mas foi engatilhado, né, por uma situação aqui. E aí eu vou para esse lugar emocional e daí eu já não estou muito mais no presente, eu estou completamente envolvida por essa dor emocional. E isso me tira um pouco da percepção real do aqui e agora, do que realmente está acontecendo e dos propósitos, tanto meu como das pessoas aqui nesse espaço. Porque como eu sou envolvida por essa dor, por essas histórias e por esse movimento. E me vejo, né, se eu não tivesse parado e sentido esse sentimento e tido essa percepção, eu começaria a reagir a partir desse lugar. Um lugar já confuso e de dor e de não estar realmente aqui na realidade do que está acontecendo agora. Obrigada. Raquel, você gostaria de tentar perceber um pouco, entrar em... Bom, é o meu joelho, né? Isso. E, e aí você fica um pouco, fica com o que tá com a dor e dá espaço para ela no seu corpo. Sente ela, deixa ela realmente sentir. Se você achar que fechar os olhos pode ajudar para você ficar mais presente, mais conectada com ela, se não, pode manter os olhos abertos. Isso. Isso. E como que Olha, adentro. eu tenho medo de estar não cuidando dela bem, porque eu preciso muito dele. Uhum. Sente medo de não estar cuidando muito bem do seu joelho. Você precisa muito dele. É, medo de acontecer algo com ele, e eu precisar dar uma pausa nas minhas caminhadas. Uhum. Medo de ser uma coisa simples e eu estar deixando passar. A alegria por eu estar consciente disso e que eu posso agir, que eu posso cuidar. Sente a alegria que você pode, que você está consciente, que você pode cuidar. E um pouco de raiva, porque eu, no fundo, eu sei que não temos, que as coisas podem sair um pouco do controle, pode não acontecer como queremos. E, ao mesmo tempo, tenho a consciência disso e a aceitação disso, e acreditando que mesmo assim podemos fazer algo, podemos direcionar esse medo, essa preocupação, esse receio, e, e não trazer mais tensão mais do que necessário, porque o joelho ele sente tensões também, não é? Não tem a consciência de cuidar.
do sentimento para não levar sentimentos que não ajudam, tanto na recuperação, quanto no sentimento, quanto no funcionamento natural do corpo. Uhum. É isso. Eu gostaria de te convidar, antes da gente terminar, a você conectar mais um pouco com o seu joelho e não necessariamente trazer palavras. É como se você tentasse entrar um pouco realmente dentro do seu joelho, entrar com a sua atenção dentro do seu joelho e só ficar ali um pouquinho. E não necessariamente você tem que falar algo, mas fica ali um pouco assim, fica ali como se você não quer nada, você só está ali percebendo com uma atenção aguçada, né? Essa parte do seu corpo. Você pode tocar também, se você sentir. Você pode tocar com as suas mãos físicas, a gente também tem mãos energéticas. Tocar é como se você quisesse um pouco de intimidade com esse pedaço de você, como se você sentisse ele mais, percebesse ele com mais clareza, assim, com mais integridade. Às vezes pode ter alguma sensação, às vezes tem algum calor, ou às vezes tem algum movimento que vem assim para o seu corpo, Uhum. talvez algum som, Puxar. um pulsar. Isso, isso, tem um pulsar. Conecta um pouco com esse pulsar. Conecta com ele sem pretensão, sem querer descobrir, só sente, tá pulsando, olha, tá pulsando. Sente com mais interesse, com mais atenção esse pulsar. Sente essa intimidade com o seu próprio corpo. Sente como muda, se muda algo. E é E aí, comum, pode falar. só quero trazer que é comum dar vontade de arrotar, de cuspir, como eu tinha falado no começo. Se você sentir, fica à vontade. Uhum. É isso, eu sinto assim, eu tô fazendo aqui agora também com o meu joelho, porque eu tava também incomodando o joelho. Uhum. Eu sinto, o que eu descrevo, o que eu tô sentindo agora é uma alegria por estar íntima do meu joelho. É como se eu realmente tô com o meu joelho. Isso me dá uma alegria, assim, de estar com uma parte do meu corpo, realmente com uma parte do meu corpo. E eu sinto alegria por isso. É isso. Se você quiser falar alguma coisa, Raquel, se estiver experienciando algo, mas também não precisa falar nada se você não tiver com nada, assim, né? Eu tenho a impressão de que você está sentindo alguma coisa, Raquel. Algum sentimento. Eu estou fazendo o que a alma pediu, né? Para sentir mais presente. Uhum. Não tentar atender, mas realmente sentir mesmo. E eu deixo ele como parte de um todo, ele puxando como somos todos interligados, que toda energia ali. Uhum.
Ok, Ok, obrigada. obrigada. Eu queria trazer uma percepção que pode ser que faça sentido ou não. Assim, não significa que é certo o que eu tô falando. Mas quando você estava descrevendo os seus sentimentos, é tipo, para mim é como se você está falando, você percebe o que está acontecendo e você trouxe, né, seu medo, sua tristeza, sua raiva, sobre a situação do seu joelho, tipo, sobre precisar cuidar mais, talvez, né, dessa questão da caminhada. E é tipo um nível de sentir. E aí depois a alma guiou para você ir mais profundo e tá em e tá mais dentro daquele do joelho. E aí você falou da pulsação, né? E se sentir parte. É, é tipo como entrar mais um nível. É como assim, você percebe o que acontece, aí você tem sentimentos sobre o que acontece. E tem um outro nível que é o tá dentro daquilo que acontece e aquilo que tá acontecendo tá se desdobrando. Tipo, a própria dor tem informação é, sobre ela, sobre o que tá acontecendo. E já ser sentir a dor já ser um caminho de melhorar ela, não um caminho de, tipo, você ter que resolver depois de outra forma. Claro que pode ser, né? Que sim, tô trazendo só uma coisa que é abrangente também para outras questões. É, mas queria trazer essa possibilidade também. Deu para entender o que eu quis dizer? Quero checar. Deu para entender. Ok. Sim, eu sinto te perguntar assim, se você, Raquel, tá se sentindo, se você consegue perceber alguma diferença, assim, de quando a gente começou o encontro e agora, assim. Se você está se sentindo diferente, se você percebe algo diferente no seu corpo, na sua forma de estar, ou mesmo na sua visão do ambiente, se tem algo diferente para você. Me sinto mais confortável. Uhum. Se sente mais confortável. Confortável a trocar, sentir e, e expressar. Uhum. É, muita alegria. Foi Obrigada. isso. Sinto alegria também por isso. Uhum. Ok. Gratidão. Uhum. Excelente. Mas a gente faz isso para celebrar uns dos outros. É como bater palma, mas É. Bom, então acho que é acho isso, né? A partir da semana que vem, nas terças, os encontros vão ser na terça, o encontro do treinamento. É, e aí a gente vai fazer outras práticas durante o treinamento, de sentir os sentimentos, também de sentir essas emoções, né, que a gente identificou hoje, que são do passado, esse medo, essa raiva, essa tristeza, geralmente misturadas, né, sobre alguma coisa, de dar mais espaço para isso, de deixar abrir no corpo. Então, vai ter práticas para isso também. E fica o convite. Depois eu vou mandar lá no grupo mais informações, o link com mais informações. Se você quiser se inscrever, Raquel e as outras pessoas também, para a gente continuar juntos, a partir da semana que vem nessa jornada, assim. Hum, é isso. e eu acho que esse treinamento tem esse intuito bem claro, assim, de ir desenvolvendo esse músculo, como a Dani falou, né? De ir aprimorando a nossa capacidade de sentir
Também tem umas práticas durante a semana que a gente vai deixar assim, e no grupo a gente vai poder trocar, falar um pouco sobre como está sentindo, como está acontecendo, pedir um help, ou descrever algo que aconteceu dentro desse período, né? Porque um treinamento, ele tem um campo energético, né? Não só aqui no momento, mas ele tem, quando o treinamento inicia, ele fica envolto no campo energético. Então, durante a semana também a gente pode experienciar coisas dentro desse processo, que é um processo, né? A gente vai do começo ao fim, assim, e esses 4 encontros têm esse intuito de e fortalecendo a gente nessa clareza, nessa distinção, para que a gente finalize com um pouco mais de capacidade de sentir e de perceber a si mesmo, de estar no presente, assim, né? Então, se vocês sentirem aí, a gente vai deixar lá no grupo mais informações. É isso, muito obrigada. Eu sinto alegria por esse momento, assim. É isso. Obrigada. Obrigada, obrigada, Raquel. Celebro muito, Raquel, sua vulnerabilidade, assim. Fiquei muito encantada, assim. Obrigada por se abrir, por falar É e se verdade. colocar disponível, assim. Nesse primeira, a gente nem se conhecia. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. É um prazer e prazer conhecer vocês. Prazer. Um beijo, Tá. então. Até, gente. Tchau. Hum.